primavera, você pode cantar isso? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Pega suas mãos aí, declare, derruba. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Infinito, ousado amor de Deus, que deixas oferta nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. oh, impressionante, Infinito, ousado amor. Mais uma vez, oh, impressionante, diga isso. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixas oferta nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você pode aí na sua casa dar a mão para quem está do seu lado e orar com a gente nessa hora. Faça isso, dê a mão para quem está do seu lado. Nós vamos orar nesse momento. Talvez você tenha algum pedido de oração, alguma circunstância que você tenha enfrentado nesses dias. E a gente vai orar nessa hora. A gente vai orar por aqueles amigos que estão trabalhando nos hospitais. Eu sei que você conhece alguém agora que está indo para um hospital, está servindo a nossa comunidade. Então ore por essa pessoa agora. Vamos orar por aqueles que porventura no nosso meio contraíram esse vírus. Vamos orar por aqueles nossos irmãos que são mais frágeis, que têm a sua saúde mais sensível. Vamos orar por aqueles irmãos que estão com outros problemas de enfermidade, por aqueles que não sabem o que vai ser dos seus dias porque são autônomos, não sabem como serão as suas finanças. Então nós vamos orar agora. Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Então feche seus olhos, dê a mão para quem está do seu lado. Se possível, compartilhe com essa pessoa que está aí agora o seu pedido de oração, para que ela ore com você. No grupo da sua igreja, compartilhe agora o seu pedido. Nós vamos orar por esses pedidos. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos pelos nossos irmãos que nessa hora estão com as suas petições diante do Senhor. A sua palavra é viva e o Senhor continua ouvindo as nossas orações. Por isso, Senhor, nessa hora, ouve o clamor do teu povo, ouve o clamor da tua igreja, da igreja do Senhor na terra. A sua palavra nos ensina que esses dias chegariam, mas nós cremos, ó Pai, que da mesma maneira que ela disse que esses dias chegariam, ela disse que o Senhor estaria conosco nesses dias, que nenhum fio da nossa cabeça cairia sem a autorização do Senhor. Essa é a tua palavra, de um Deus que era, que é e que há de vir. Portanto, Senhor, ouve a oração do teu povo nessa hora, ouve a petição que eles estão fazendo. Nós nos unimos, Senhor, como igreja do Senhor, e a palavra nos ensina que se nós nos unirmos, se nós orarmos com uma só voz, o Senhor desceria do céu, sararia a nossa terra. Por isso oramos também, Senhor, nessa hora pela nossa nação,
oramos pelas autoridades, pelo presidente Bolsonaro, pelo governador João Dória, pelo governador de cada estado representado nessa live, nessa noite. Oramos pelos prefeitos, oramos pelos ministros de saúde, oramos, Senhor, por cada irmão da nossa igreja que trabalha, Senhor, em hospitais, em planos de saúde, Pai, seja na área administrativa, seja na linha de frente. Senhor, protege esses nossos irmãos, livra-os dessa enfermidade, livra-os dessa epidemia. Oramos, Senhor, pelos nossos irmãos mais frágeis, os irmãos idosos, os irmãos que têm doenças crônicas. Oramos, Senhor, para que o Senhor, que é o médico dos médicos, o Yahweh Rafá, toque na vida dos nossos irmãos, livre os nossos irmãos dessa enfermidade. Oramos, ó Pai, por aqueles que são empresários, autônomos, pelas empresas dos irmãos da nossa igreja. Pai, que eles sejam alcançados nesses dias e que, ó Pai, no meio desse deserto eles floresçam, eles experimentem milagres, eles experimentem provisão do Senhor, que não falte o pão na mesa, o alimento na despensa dos meus irmãos nesse tempo, mas que antes o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o El Shaddai, Ele cuide de cada um de nós, Ele nos livre desse mal. Nós os abençoamos, como igreja oramos, Senhor, crendo no poder do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que bom que você está com a gente. E eu quero te pedir para que agora mesmo, não depois, que você pegue o seu celular, faça uma selfie aí na frente da sua TV e coloque a seguinte hashtag: IMW3 em casa, jogo da velha, IMW3 em casa. Faça isso agora, participe com a gente. Você que está no Instagram aí acompanhando pelo IMW3, que bom ter você com a gente na nossa live. Faça isso também, tire uma selfie aí, poste essa foto no seu history, poste no seu feed de notícia, poste no Facebook. Não deixa de participar com a gente. A gente quer saber quem está aí com a gente. A gente tem mais de 700 pessoas agora pelo YouTube, mais de 1000 pessoas no YouTube agora participando online. Olha que grande mobilização da nossa igreja, e a gente quer que você nesse momento tire um selfie, participe com a gente, tá bom? Não deixe de fazer isso. Eu quero te lembrar de algumas coisinhas que a nossa igreja está promovendo durante esse período de quarentena. Todo dia às 9 horas da manhã o Bispo Simvaldo está nos liderando numa grande corrente de oração. Todo dia, 9 horas da manhã, ele encaminha essa mensagem nos grupos de pastores, e os pastores estão encaminhando nos grupos da igreja. É óbvio que o Bispo Simvaldo não está em todos os grupos, mas ele está em alguns grupos. Então você lá no grupo da sua igreja, no grupo do WhatsApp da sua igreja, você vai gravar a sua oração e enviar para o grupo da sua igreja. E nós todos juntos, toda a igreja wesleyana, todos os irmãos em Cristo que estão unidos nesse momento, vão enviar suas orações. Nós vamos fazer isso no período da manhã, das 9 ao meio-dia. Pastor, eu não consigo orar das 9 ao meio-dia, eu estou trabalhando, eu estou fazendo outra coisa. Não tem problema, faça a sua oração, entre nessa corrente com a gente, mas entre 9 e meio-dia nós vamos receber todas as orações. O grupo vai ficar aberto para isso, você vai enviar a sua oração. Ao meio-dia, todo dia, meio-dia, o Bispo Simvaldo vai mandar uma mensagem para nós. Essa devocional vai ser publicada em todas as nossas redes, seja no Instagram, IMW3, seja no Facebook, Metodista Wesleyana 3, IMW3, seja nos Facebooks e Instagram do Bispo Simvaldo. Se você não segue o Bispo no Instagram, já aproveita e segue ele lá, @Bispo Simvaldo Coelho. No Facebook, procura ele lá, Bispo Simvaldo Coelho. Tem vários Facebooks do Bispo. Curte a página dele, você vai ter acesso à devocional dele. Se você não segue as mídias do IMW3, vai lá nas mídias do IMW3, segue também, que você vai poder acompanhar todo dia, meio-dia, 2-3 minutos de devocional para você ter um dia abençoado. Além do Bispo Simvaldo, vários pastores da nossa região vão gravar pequenas devocionais, e ao meio-dia, todo dia, meio-dia, essa é a senha, todo dia, meio-dia, uma palavra de Deus para você. Na hora que você parar para almoçar com a sua família, antes da oração ou após a oração do seu almoço, você pega o seu celular, você vê a devocional, ora por aqueles motivos e é abençoado, tá bom? Participa com a gente, não deixa de participar. Eu quero te lembrar que a igreja está fechada, mas a adoração não parou, e você pode adorar ao Senhor mesmo não indo na igreja. O Senhor, Ele nos dá diversas oportunidades nesse tempo de adorá-lo. Como que você vai poder fazer isso?
agora, aí no WhatsApp da sua igreja, no grupo da sua igreja, o seu pastor vai mandar as informações necessárias para que você possa continuar adorando ao Senhor por meio de dízimos e ofertas. Aqui na Igreja Wesleyana de Itaquera a gente tem um aplicativo, a gente tem a doação por meio do aplicativo e das contas da igreja. Na sua igreja, da mesma maneira, você vai fazer da mesma forma. E para isso eu quero convidar o pastor Davi, que ele vai nos conduzir nessa palavra de adoração, para que você receba uma palavra de fé para esse tempo. Paz do Senhor, querido, que alegria poder falar com você, estar junto com você nesse culto. Que ferramenta maravilhosa Deus proporcionou para nós. Fico imaginando que haverá um dia em que nós todos estaremos juntos, como a Bíblia diz, de todas as línguas, povos, raças, de todas as épocas, num grande culto presencial. Mas hoje a gente está experimentando isso virtualmente. Tem gente do Brasil inteiro acompanhando e participando. Eu quero te fazer um desafio, querido. Muito mais do que acompanhar, eu quero te desafiar a participar. Esse não é um culto para você assistir, é um culto para você junto conosco, você em todo o Brasil, em todo São Paulo, em todas as regiões e até fora do Brasil, você participar conosco. Então já te desafio, olha, você que está conosco cultuando a Deus, manda uma mensagenzinha, fala aí quantas pessoas estão juntas agora cultuando a Deus, manda uma mensagem para a gente quer saber de onde você está, você que é de fora do Brasil, você que é de outro estado, manda uma mensagem para a gente dizendo da onde você está participando conosco nesse culto. Deixa eu falar algo especial para você. Nós estamos vivendo esse culto dinâmico, diferente, não é? Virtual, por causa de uma questão de saúde pública. Todos nós sabemos disso. O mundo inteiro está envolvido com essa questão, não é? E esse é um momento precioso. Esse é um momento em que a fidelidade faz toda a diferença. Eu quero muito poder comunicar a você uma palavra especial. E para isso eu quero chamar a sua atenção para um texto da Sagrada Escritura. Salomão, o homem mais sábio, o homem mais sábio que a terra conheceu, ele pediu a Deus sabedoria quando teria que suceder ao seu pai, o rei Davi, um próspero rei de Israel. E Deus deu a esse homem uma sabedoria extraordinária, que é conhecida, que é falada no mundo inteiro. Lá no livro dos Provérbios, ele deixa pra gente uma lição. Os provérbios são mensagens curtas com grande sabedoria. Há um provérbio que eu quero compartilhar com você agora. Provérbios, número 11, o verso 24 e 25 dizem o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outro retém o que deveria dar e cai em pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Preste atenção no que eu quero compartilhar com você agora. Esse é um momento em que mais do que nunca nós precisamos contar com a fidelidade de Deus, mas que também nós precisamos ser fiéis. Muitas pessoas estão impedidas agora de exercerem a sua função profissional, sua atividade profissional, de exercerem, seu labor. E esse é um momento em que a gente às vezes é tentado a ter medo, é provocado a ter receios, angústias. Eu deixo te dizer algo. Deus continua cuidando do seu povo, Deus continua sustentando os seus. Há um salmo lindo que diz assim: que nós valemos muito mais do que os pássaros e do que os lírios, e a estes Deus cuida e provê. Deixa eu te dizer algo, você precisa nesse momento de adoração entender o que você está fazendo. Nunca se trata de dinheiro, é muito mais, vai além disso. Muitas pessoas têm dificuldade de adorar a Deus com seus bens, porque tratam, primeiro, como se os bens fossem unicamente seus, e segundo, tratam apenas como valor monetário, como patrimônio. Deixa eu te dizer, o que vamos fazer agora, o que fazemos em nossos cultos presenciais, o que faremos hoje nesse culto virtual, é adorar a Deus, através da nossa fidelidade, a devolução dos nossos dízimos, e através da nossa gratidão, a ação de graças quando ofertamos ao Senhor. A Bíblia é um livro de princípios, e o livro de Provérbios nos ensina uma lei espiritual extraordinária. Olha o que o verso de número 24 está dizendo: há aqueles que dão generosamente, e estes vêm aumentar a sua riqueza. Por analogia simples, e o texto continua dizendo: aquele que retém mais do que é justo, isso para ele não é ganho, não é vantagem, mas a Bíblia diz que é perda. Olha que interessante, a Bíblia está ensinando para nós.
Deus, na sua sabedoria, instituiu que todo homem que deseja honrá-lo pudesse devolver aquilo que lhe pertence, a 10ª parte do fruto do seu trabalho. A bem da verdade, Deus é dono de tudo. Deus é dono de muito mais do que os 10% que a gente separa como o nosso dízimo. Deus é dono de toda a nossa vida. Se Ele é dono da minha vida, Ele é dono de tudo que envolve a minha vida. Deus é o dono da minha família, é o dono dos meus dons e talentos, Ele é o dono do meu patrimônio. Mas Deus experimentou ao homem, ensinou ao homem a honrá-lo, devolvendo a 10ª parte. Isso é o que Deus determinou como justo. Deixa eu lhe dizer algo. Há pessoas que têm dificuldade de fazer isso. A Bíblia diz que quem não consegue fazer isso, ao invés de ganhar, ele tem perda, ele perde. Deixa eu te dizer algo mais. É muito importante que nesse tempo você confie absolutamente em Deus. Que você seja capaz de lançar fora qualquer medo, receio, angústia ou ansiedade e poder exercer a sua fidelidade, entregando ao Senhor a 10ª parte do fruto do seu trabalho. Isso é o nosso dízimo. Isso é o que a Bíblia estabeleceu como modo em que Deus escolheu para abençoar a mim e a você. Deus nos tem abençoado dessa maneira por toda uma geração e nesta não será diferente. Mas deixa eu lhe dizer algo. A Bíblia diz também que a alma generosa prosperará, e aquele que dá alívio será aliviado, aquele que descedenta será descedentado. É o que a Bíblia diz nesse texto. Deixa eu lhe dizer, além de sermos fiéis, Deus espera algo mais de nós. Ele espera um coração grato, um coração generoso, um coração que reconhece, que conhece o cuidado de Deus e que tem alegria em honrar ao Senhor e a sua obra. Então você que está nos assistindo e participando conosco desse culto, pastor Samuel já foi claro conosco. Procura a sua liderança, entre em contato com o pastor da sua igreja. A gente não pode estar junto no templo, mas a igreja está funcionando, está trabalhando nos lares. Entre em contato com o seu pastor, pergunte: pastor, como eu posso entregar a minha fidelidade? Como eu posso entregar a minha gratidão, a minha oferta? Ele vai orientar você. Você que cultua conosco aqui no templo da igreja em Itaquera, da onde estamos transmitindo hoje, você já sabe, entra no nosso aplicativo, entra lá no QR Code, você vai poder fazer a sua adoração. E você que quem sabe hoje está participando desse culto pela primeira vez, que quem sabe ouviu sobre isso pela primeira vez, eu quero te dizer, esta bênção se estende a você também. Se você quer saber mais sobre isso, entre em contato com as nossas redes sociais e nós vamos ter a maior alegria de ajudá-lo e orientá-lo. Eu gostaria de, nesse momento em que nós já estamos adorando, você vai fazer isso ao longo do culto, você vai estar fazendo isso ao longo do momento desse culto, entrando em contato com o seu pastor, com a sua igreja. Mas eu quero orar em favor da sua vida, para que o temor não tome conta de você, para que o medo, não lhe impeça de ser fiel e de ser um adorador generoso, mas ao contrário, você possa nesse momento exercer toda a tua fidelidade e generosidade e ver cumprido na sua vida toda a promessa da palavra de Deus a esse respeito. Posso orar por você? Querido Deus, muito obrigado pela sabedoria da tua palavra. Ó Espírito Santo, tu que inspirou no passado a homens como Salomão e entregou a eles, Senhor, esta verdade, esse princípio, essa riqueza, Senhor, e que tem funcionado e praticado, Senhor, tem sido praticada na vida de todos nós. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque nós confiamos não em carros ou em cavalos, não na sabedoria humana ou na nossa capacidade, mas é o Senhor quem tem provido e cuidado de nós. Por isso eu quero nesse momento abençoar a cada filho, a cada servo, a cada cristão, a cada amigo do coração, a cada homem, a cada mulher que recebendo esta palavra, recebe a fé e a ousadia para continuar adorando ao Senhor. E dessa maneira, com a sua riqueza, com os seus bens, com a sua fidelidade, com a devolução dos seus dízimos, com a entrega das suas ofertas. Que esta semeadura redunde em bênçãos, que essa semeadura redunde em uma grande colheita, e que esses irmãos possam testificar. Eu os abençoo, porque creio e tenho vivido essa realidade. Eu os abençoo no nome do Senhor Jesus. Adoraremos ao Senhor agora com uma linda canção. Que Deus muito te abençoe em nome de Jesus.
nós nesse momento vamos ouvir o nosso pastor. O Bispo Simvaldo Coelho é o homem que Deus nos colocou como pastor nesse momento, como igreja nessa região, e ele tem uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Então se você está em casa, estava fazendo algo, agora é hora de aquietar o seu coração, sentar no sofá, se acalmar para ouvir a voz de Deus. Você está pronto? Não se esqueça, durante a mensagem, tira um selfie com o bispo, coloca a hashtag MW3 em casa, participe conosco desse culto de adoração ao Senhor. Bispo Simvaldo. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. É com alegria que eu chego no lar de cada amigo, de cada irmão, e quero deixar um grande abraço. Receba o meu abraço, receba o abraço da Igreja de Cristo Jesus nosso Senhor, receba o abraço da Igreja Metodista Wesleyana. Que nesta noite o Senhor te alcance, o Senhor te abençoe. Obrigado por estar conosco através do seu celular, do seu iPad, do seu notebook, da sua televisão, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Certamente o Senhor te abençoará nesta noite ricamente, e você sairá deste culto, na sua casa permanecerá cheio da graça, do poder, da bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de ministrar a palavra, eu quero agradecer a todos os meus amados irmãos, a todos os meus amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu quero mencionar aqui rapidamente, nós temos os nossos irmãos da Argentina, pastor Arturo está conosco, o povo da Argentina, temos os irmãos do Paraguai, os irmãos da Bolívia, lá em Paraguai, o Anderson, a Cíntia estão conosco, os irmãos de Portugal, os irmãos de Moçambique, temos irmãos das nossas regiões eclesiásticas espalhadas pelo mundo nos acompanhando. Pastor Sidney de Governador Valadares, irmã Jutália de Santa Catarina, o bispo Fernando Rames está conosco direto do Espírito Santo. Cutia, Taubaté, Ribeirão Preto, Pinhalão e no Paraná, Cachoeira Paulista, Tatuapé, Guarulhos, tantos lugares que nos abraçam, tantos lugares que nos recebem, e certamente vocês também nesta noite receberão a bênção, a graça, a unção do Senhor na sua vida, e nós somos gratos porque vocês estão nos acompanhando. Não posso esquecer o meu amigo do coração, Beloto, aqui de São Paulo, que está nos acompanhando da sua residência, e o meu amigo lá de Petrópolis, Mário Luiz, com toda a sua família, mandou um grande abraço para o pastor Davi. É uma alegria recebê-los, é uma alegria que vocês permitam que nós entremos na sua casa, no seu coração, e nessa noite Deus irá renovar o seu espírito, Deus irá renovar a sua alma, Deus irá renovar o seu corpo, e após o término, quando orarmos abençoando a sua vida, certamente você estará cheio da graça, da unção, da bênção, do milagre, de fé, de esperança no nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero comentar com vocês o texto bíblico de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 7. Diz-nos assim as Sagradas Escrituras: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade,
encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Assim disse o profeta à viúva. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 1 ou 2 gravetos para levar à minha casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Preste bem atenção, meu amigo do coração, preste bem atenção, meu irmão em Cristo, preste bem atenção, você que está conosco pelas redes sociais. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Meu querido irmão, meu querido amigo, a crise oportuniza a intervenção divina. Repetindo, diga aí na sua casa, diga aí aonde você está me assistindo, me ouvindo: a crise oportuniza a intervenção divina. Estamos vivendo uma crise terrível, mas isto não é algo novo. Muitas e muitas crises já aconteceram na raça humana, já aconteceram em várias épocas das nossas vidas, já aconteceram em países, em cidades e principalmente em famílias. Aqui estávamos passando uma crise porque não chovia sobre a terra, e porque não chovia, não havia água, e porque não havia água, não havia como plantar, não havia como colher, e os alimentos foram escasseando, até que chegou um dia que nem o homem de Deus, o profeta Elias, que nos versos anteriores declara que ele estava sendo alimentado por corvos, também acabou a água do riacho que ele bebia. E Deus então fala: vai para Sarepta, lá tem uma viúva, e eu ordenei essa viúva te sustentar. E é aqui então que começa a nossa história, e aonde nós encontramos algumas coisas para meditar nesse lugar. Em primeiro lugar, eu quero continuar falando com você sobre a crise. E aqui nós encontramos 2 crises, ou eu separei o texto em 2 crises. Primeiro, a crise que é observada pelos olhos. O que é que nós vemos nesta crise? O que é que nós conseguimos captar? E o texto diz no verso de número 1 que a chuva e o orvalho faltaram durante anos sobre a terra. A seguir, no texto de número 7, diz que a água do riacho, aonde o profeta Elias se sustentava e bebia, acabou por causa da falta de chuva. Já não chove há tanto tempo, agora a água que eu bebo também acaba. Em seguida, o alimento se acabou. Versículo 9 e versículo 12 nos deixa claro isso. Quando Deus diz: vai imediatamente à cidade de Sarepta, ordenei ali uma viúva que lhe forneça comida.
E no desenrolar da história nós vemos que ela tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que era suficiente para fazer 2 bolinhos apenas. A comida acabou. A morte começou a espreitar a porta das pessoas. O versículo 12 deixa claro isso. A viúva diz: eu vou fazer um bolinho para mim, vou fazer um bolinho para o meu filho, e então vamos comer e depois morreremos. Quantos de nós nesse momento de crise já estamos pensando: e se acabar o abastecimento nos supermercados? E se acabar o alimento nas mercearias? E se acabar o alimento nas padarias? E se não acabar, mas acabar o meu dinheiro? O que eu vou fazer? É exatamente isso que está acontecendo no texto que nós lemos. A crise que eles enxergam, a crise que eles veem, mostra que tudo está acabando, a situação está ficando terrível. Mas assim, meu irmão, meu querido amigo, você que está me acompanhando, você que está me acompanhando, diga aleluia. Você que está me acompanhando em casa, pelas redes sociais, dê um glória a Deus. Você que está me acompanhando, escreva aí, amém. Escreva nos nossos meios de comunicação, nas nossas redes, amém. Eu estou acompanhando, eu estou ouvindo, eu estou atento. Você que está atento, está me acompanhando, preste bem atenção. Existe uma outra crise, que é a crise daquilo que os olhos não veem. Primeiro eu falei sobre aquilo que os olhos veem. Você está vendo uma porção de coisas acontecerem na nossa nação. Mas existem coisas que você não está conseguindo ver. Existem coisas que você não está captando. Existem coisas que você não está percebendo ainda. E também era assim no tempo de Elias. Olha o que diz. Olha o que nós descobrimos no texto. Aquilo que os olhos não veem. Primeiro, a crise gera desesperança. A mulher disse: vamos morrer. Quem sabe alguns de vocês estão esperando a morte. Se não a morte física, mas a morte financeira. A morte da despensa vazia. A morte da falta de dinheiro. E há alguns até que estão desesperados com medo do vírus. Logicamente, temos que ser precavidos. Em segundo lugar, a crise que os olhos não veem, ela extermina a fé. Meu querido, nesse momento de luta na nossa nação e em todo mundo, há pessoas que a sua fé caiu por terra. Estão desesperados, estão descrentes, não acreditam em nada, preocupadíssimos. É o que o texto revela. A mulher diz: eu tenho apenas um punhado de pão. Não é suficiente isso para continuarmos sobrevivendo. Ou seja, o que eu vou fazer? A crise que os olhos não veem, ela também gera medo. Versículo 13, a mulher diz, o profeta Elias, se voltando para a mulher, diz: não tenha medo. Quando ele fala para ela ir lá fazer um bolinho para ele, e ela está em dúvida porque ela tinha apenas suficiente para ela e para o filho, e depois iria aguardar, esperando a morte, Elias manda ela fazer primeiro um bolinho para ele e diz: não tenha medo. Meu querido irmão, meu querido amigo, meu amigo do coração, meu irmão em Cristo, você do Paraguai, você da Argentina, de Portugal, de Moçambique, você que está conosco pelas redes sociais, a palavra de Deus para você nesta noite é: não tenha medo. Não tenha medo. A crise que os olhos não veem, ela também é uma crise que destrói os laços familiares. Olha o que o versículo 12 diz. A mulher fala: eu vou fazer um pãozinho para mim, um pãozinho para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Sabe por que eu estou dizendo isso?
porque nós não encontramos nesse versículo a preocupação desta mãe com o restante da sua família. Ela demonstra apenas preocupação com ela e com o seu filho. E o restante da família? O que acontece com eles? Como eu tenho tão pouco, que é suficiente somente para mim e para o meu filho, depois nós vamos morrer, ainda vou dividir com o restante da família? Mais na frente nós vamos ver essa família aparecendo e você vai entender o que eu estou dizendo. Continuando, eu quero falar em segundo lugar para você que a crise é ferramenta de destruição. A crise, ela não vem. A intenção da crise nunca é nos fazer mais fortes. A intenção da crise é nos destruir. Agora, nós é que vamos saber como agir diante das crises. E se nós soubermos agir, poderemos sair mais fortes ou poderemos sair mais fracos. Mas a intenção da crise é sempre ser usada como ferramenta de destruição. Devemos compreender que por trás de cada crise existem outras ocorrências que não são visíveis e claras aos olhos humanos e às pessoas naturais. O inimigo de nossas vidas aproveita-se da crise para matar a nossa esperança, para destruir a nossa fé, para criar medo e pânico nos nossos corações e vidas e para quebrar os nossos relacionamentos pessoais. Somente os espirituais, somente aqueles que conhecem o sobrenatural de Deus, poderão e conseguirão enxergar na crise as ações subliminares que estão por trás dos fatos palpáveis. A crise, ela tem esse elemento de destruir a nossa vida, de destruir a nossa moral, de destruir o nosso espírito, as nossas relações, a nossa fé, a nossa esperança. Mas a crise também, ela gera oportunidades. Diga para a pessoa que está ao seu lado, sentado na sua casa, nos assistindo, você que está conosco, por favor, diga para quem está ao seu lado: a crise gera oportunidades. A crise gera oportunidades. Quais são as oportunidades? Em primeiro lugar, de exercer a voz profética. O profeta Elias disse: não cairá orvalho e nem chuva até que eu ordene. É na crise que os homens e as mulheres de Deus, que a igreja do Senhor Jesus se levanta para profetizar em nome do Senhor dos Exércitos. A crise gera a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus. Verso 2 do texto lido: veio a palavra do Senhor a Elias. Meu querido irmão em Cristo, meu querido amigo do coração, pastores, homens de Deus, crentes em Jesus Cristo, estamos ouvindo mais as redes sociais, estamos ouvindo mais a televisão com seus alardes que são verídicos. E isso tem que ser feito, mas também mais do que tudo na hora da crise, precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus está pronto a falar aos corações daqueles que querem ouvir a sua voz. E nesse exato momento que estamos juntos, Deus está falando ao seu coração. Deus está falando à sua mente. Você está compreendendo aquilo que o Espírito de Deus está nos usando para falar para você. Mas se você abrir a sua Bíblia, se você dobrar os seus joelhos na sua casa e orar, se você levantar a sua voz aos céus de forma simples, sem regras, sem prece escrita,
Deus ouvirá a sua voz, atentará ao clamor do seu coração e falará contigo. A crise também nos gera a oportunidade de reconhecer a soberania e o poder de Deus sobre a natureza, a criação de suas mãos. Olha o versículo 4. Quantos de vocês já viram isso? Já presenciaram isso? Já experimentaram isso? Versículo 4 do capítulo 17 de 1 Reis. Dei ordem aos corvos para o alimentarem. Quem aqui já foi alimentado por corvo? Ou quem sabe alimentado por um coelhinho? Isso algumas pessoas que moraram na minha casa foram alimentadas pelo coelho, Simvaldo. Mas eu estou falando do animal criado por Deus. Quem já teve essa oportunidade? No meio da crise em que não tinha água, em que não tinha alimento, em que todos estavam perecendo, Deus manda os corvos a alimentar o homem de Deus. Se for preciso, meu amigo, se for preciso, meu irmão, se for preciso, Deus mandará de alguma forma, por meio de algum jeito, alimento para a nossa casa. A crise também gera a oportunidade de quebrarmos paradigmas culturais. O diálogo entre o profeta e uma mulher desconhecida. Quem sabe alguns que nunca conseguiram acessar as redes sociais estão acessando. Quem sabe alguns que não gostavam nem das redes sociais estão fazendo agora bom uso das redes sociais para poder estar se comunicando com pessoas amadas e para poder estar participando do culto. Quebra de paradigmas. A crise gera também a oportunidade de sermos submissos e obedientes às orientações dos profetas do Senhor. Versículo 13. Faça o que eu disse. O profeta Elias fala para a viúva. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Olha só, meu querido amigo, meu querido irmão, na hora da crise, que não tem o que comer, que a viúva só tem um pouquinho de farinha e azeite para fazer um bolinho para ela e para o filho, e diz o texto, depois ela vai esperar a morte. Aí vem um homem que se diz homem de Deus e na verdade o era, o profeta Elias, e fala, não, primeiro você vai fazer um bolinho para mim, só depois você vai fazer um bolinho para você. Já pensou? Você foi no supermercado, fez uma compra para durar esses dias que não pode sair, e chega um homem de Deus e fala, não, primeiro você faz uma macarronada para mim. E você só tem um punhadinho de macarrão que mal dá para você. É exatamente o que aconteceu. A crise também gera a oportunidade, meu querido amigo, meu querido irmão, de exercer a fé nas palavras dos profetas. Pois assim diz o Senhor, falou o profeta Elias, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará. Se você crer em Deus e crer também nos profetas de Deus, nos verdadeiros homens de Deus, a crise não fará com que o alimento da sua casa acabe. Pelo contrário, Deus irá multiplicar o seu pão de cada dia. Aleluia. Você que está aí em casa, diga aleluia. Aqueles que estão aqui comigo, trabalhando, digam aleluia. A crise não derrotará a palavra de Deus. Não derrotará a palavra do homem de Deus. Não há crise que nos separe de Deus. A crise também gera a oportunidade de dividir o pão, a bênção com seus familiares. Versículo 15. Lembra que eu falei lá no início que a mulher estava tão preocupada, com tanto medo, que até a crise gerou a quebra de relacionamentos familiares, e ela disse, eu vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, vamos morrer.
Mas agora que ela ouve o homem de Deus, ela faz um bolinho para o homem de Deus, e o homem de Deus ora sobre a vida dela, e a farinha da botija, da panela, é multiplicada, e o azeite da botija é multiplicado. O texto no versículo 15 diz: e aconteceu que a comida durou muito tempo, ou seja, até a crise passar. Por muito tempo, até a crise passar. E essa comida que durou muito tempo, ela foi suficiente para o profeta Elias, diz o texto, para a mulher e para a sua família. Lá no primeiro versículo, ela diz que vai fazer um bolinho para ela e para o filho. Agora, toda a família, os pais, os parentes, os primos, aqueles que faziam parte da família, todos eles comeram daquela farinha e daquele azeite até o dia que a crise passou. No primeiro momento ela tinha medo do pão só dar para ela e para o filho morrer. Teve que dividir com o profeta. E agora a bênção de Deus foi tão extraordinária, foi tão maravilhosa, que come o profeta, come a mulher, come o filho e come toda a família. Não vai faltar alimento na casa do profeta. Não vai faltar alimento na casa da viúva. Não vai faltar alimento na casa daqueles que creem em Deus e confiam em Deus de todo o coração. A crise, meu querido irmão e amigo, também proporciona a intervenção divina. Foi exatamente em meio à crise que Deus se apresentou de modo extraordinário e realizou milagres vistos e vividos por Elias, pela viúva, por seu filho e por seus familiares. O que Deus fez em meio à crise? É muito importante isso, o que Deus fará em meio à crise. O que Deus fez lá em meio à crise, certamente é um ponto para fazermos uma analogia daquilo que Deus poderá fazer hoje em meio à crise. Ele orientou-lhe a primeira vez para onde deveria ir. Orientou quem? Elias. Elias, vai para lá. Deus está nos orientando nesse tempo, através do governo, através dos meios de saúde, através de todas as ações que os homens têm tomado, que precisamos ficar reclusos. Devemos fazer desse tempo de reclusão um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra de Deus, um tempo de ouvir hinos, um tempo de entoar hinos. E certamente, se nós obedecermos a isso no meio da crise, Deus irá nos sustentar. E lembrando aos membros da Igreja Metodista Wesleyana, o Colégio Episcopal decidiu que as igrejas deveriam se fechar muito antes que o governo determinasse, para ficarmos reclusos. Foi isso que Deus falou para Elias: Elias, vai para o rio e fica lá na cova, fica lá escondido, até o momento oportuno. É hora de estarmos escondidos. Escondidos com medo? Não. Escondidos para orarmos, para jejuarmos, para louvarmos a Deus, para lermos a palavra de Deus, para buscarmos ouvir a voz de Deus. Lembre-se que quando Elias ouviu a voz de Deus lá naquela cova, não foi no terremoto, não foi no barulho, não foi no trovão, foi no silêncio. A cidade está em silêncio absoluto, a nossa vida está em silêncio absoluto, a nossa casa está em silêncio absoluto, e Deus irá falar conosco no meio do silêncio. Continuando, o que Deus fez em meio à crise? Deu a oportunidade do profeta de beber por meio do riacho e de comer por meio de corvos. Eu gostaria muito de ter uma experiência assim. Não de acabar a comida, não é isso. Mas se acabasse a comida, de vir aí os corvos, as águias, né? Os côndores, os gaviões,
alguma ave, um tucano, lá em casa, todo dia, de manhã e à tarde, levando comida para mim. Que maravilha, que experiência extraordinária. O Deus do passado é o Deus do presente. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e permanece para sempre. Do mesmo modo que Ele mandou corvos, Ele providenciará meios de nos sustentar. Deus também orientou ao profeta Elias a segunda vez para onde ele deveria ir, que era a cidade de Sarepta, ao encontro da viúva, porque ali Deus iria fornecer comida. Deus multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija. Meu querido, talvez você esteja com medo, e isso é natural, com receio de acabar o arroz, de acabar o feijão, de acabar o gás, de acabar o dinheiro, e eu entendo a sua situação. Mas por outro lado, imagine comigo, se tudo acabar, e quando faltar o último punhadinho de arroz, a última caneca de arroz, a última grama de feijão, você orar, e aí aquela grama de feijão se multiplicar, e a panela for cheia, e você comer dias e dias do alimento multiplicado pelo Senhor. Elias foi alimentado por Deus, a mulher e seu filho e sua família, diz o texto, por muito tempo. E depois disso tudo, nós concluímos que Deus salvou a mulher da morte, salvou a vida da viúva, salvou o seu filho, e muito provavelmente através da multiplicação da farinha da panela e do azeite da botija, salvou a vida de todos os seus familiares. Concluindo o nosso pensamento e a nossa reflexão, o que Deus faz em meio à crise? Ele orienta, em primeiro lugar, quantas vezes for necessário, o que devemos fazer. Ouça a voz de Deus, busque a voz de Deus, fale com Deus, porque Ele irá orientar você o que fazer, quantas vezes forem necessárias. Segundo, Deus usa meios extraordinários para nos sustentar em meio à crise. Usa meios naturais e sobrenaturais, com os elementos do céu e da terra, por meio de animais ou por meio de homens. Terceiro, Deus multiplica o pouco existente, para que jamais nos falte o necessário, que é o pão nosso de cada dia. E Deus pode até mesmo trazer do nada a existência, para que tenhamos o pão nosso de cada dia. Quarto, divida o que possuímos, punhado de farinha e azeite, no caso do texto bíblico, porque só então virá o multiplicar e o sustentar dos profetas, o nosso próprio sustento, dos nossos filhos e de toda a nossa família. Pense comigo. Eu sei que você que está me assistindo, que está me ouvindo, que está me vendo, é uma pessoa inteligente. E por que eu sei que você é inteligente? Porque você está comigo. Você é muito inteligente. E se você é inteligente como eu creio que você é, já que vamos morrer, porque não tem comida, não tem como sobreviver, então vamos morrer felizes, fazendo bem. Vamos dividir o que temos para outra pessoa que não tem, ou que tem menos, e vamos juntos morrer felizes. Quando nós dividimos o nosso pão de cada dia, assim como Deus fez com a viúva que dividiu o seu pão e dividiu a sua farinha, Deus multiplica a nossa divisão. Para o homem é divisão, mas quando nós dividimos, Deus multiplica. Quando nós damos, nós recebemos. É assim que a Bíblia funciona: dai e recebereis, divida e será multiplicado, perca e irá ganhar. Quem perder a sua vida, por amor de mim, ganhar lá. Quem der, receberá. Quem dividir e apresentar o seu pão e o seu peixe,
será multiplicado e alimentará uma multidão. A crise também nos dá a oportunidade de ver o que Deus faz no meio da crise. Em quinto lugar, Deus livra-nos da morte física, mas também Deus nos livra da morte espiritual e eterna. Meu querido irmão, meu querido amigo, não se assuste, não tenha medo, permaneça firme e constante, continue acreditando, continue exercendo a fé, continue atento, continue ligado. Sabe por quê? Porque é na crise, são nas maiores crises, nos maiores momentos de lutas e dificuldades, quando a luz no fim do túnel se apaga, que Deus olha dos céus e diz: eu vou exercer misericórdia sobre esses que acreditam em mim, sobre esses que clamam a mim, e vou abençoá-los, e por causa deles também abençoarei todas as nações da terra. Essa crise vai passar, esse vírus vai acabar. Os cientistas, certamente iluminados por Deus, pois eu tenho orado por isso e muitos outros também têm orado, irão descobrir a cura. E se por acaso não for descoberta a cura, eu acredito que Deus, assim como Abraão orou por Sodoma e Gomorra e foi dizendo: se houver 50 justos, 40, 30, 10, o Senhor terá misericórdia de Sodoma e Gomorra. Eu acredito que existem hoje bilhões de pessoas que estão clamando a Deus na face da terra, e quando nós clamamos a Deus, a Bíblia diz que Ele ouvirá dos céus e virá em socorro ao seu povo e à sua igreja, e sarará a nossa terra, e curará as nossas enfermidades, e prosperará a nossa semeadura, e nós iremos viver em paz, e sairemos dessa crise fortalecidos, como Deus disse para Josué: ser forte e corajoso, não temas, segue em frente, siga em frente, meu amigo. E eu quero orar por você. E eu quero te pedir em nome de Jesus, nesse instante, aonde você estiver, se você está nos assistindo pela televisão, levante-se do seu lugar. Se você está assistindo pelo iPad, pelo notebook, pelo tablet ou no celular, então não é necessário levantar para fazer o que eu estou lhe pedindo. Eu quero que você faça assim com a sua mão espalmada e chegue até a tela da televisão, a tela do celular, a tela do notebook. Não é necessário encostar, mas como se estivesse bem pertinho da minha mão, assim como eu estou fazendo. Porque nessa hora, em nome de Jesus, o Espírito de Deus vai passar pelas redes, pelas ondas visuais e sonoras que tem na natureza e que estão chegando até você por meio da internet, por meio da televisão. E vai alcançar a sua vida, e vai alcançar o seu coração, e vai alcançar o seu espírito, e vai alcançar a sua alma, e você será renovado, você será restaurado, você será curado, você vai se levantar agora em nome do Senhor dos Exércitos, com ousadia, com fé, com alegria, crendo no milagre de Deus. O meu Deus, o nosso Deus, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Ele não muda jamais. E você talvez que não acredite muito, eu te peço, faça um teste. Você não tem nada a perder. Faça um teste, estenda a sua mão,
Fale com Deus juntamente comigo. Você não tem nada a perder. Pai Santo, em nome de Jesus, eu estendo a minha mão e abençoo a todos os meus irmãos, a todos os meus amigos, a todos aqueles que estão juntamente comigo nessa corrente de fé, nessa corrente de oração. Eu declaro a tua bênção sobre eles, a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Espírito Santo, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo uma palavra de fé, Senhor, alimentando a alma, alimentando o Espírito, alimentando a fé, alcançando os nossos amigos em todos os lugares do Brasil, da América Latina, fora da América Latina, pelo mundo, aonde alguém está nos assistindo agora. Que o teu Espírito os alcance, que eles não tenham medo, que eles não receiem, mas que eles se levantem com alegria, com fé, com esperança, porque estamos vivendo um tempo de esperança, um tempo de renovo, um tempo para que o povo da promessa se levante, porque, como diz Romanos capítulo 1, a criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Meu querido irmãos, nós, igreja do Senhor Jesus, somos povo da esperança, somos povo do recomeço, somos povo da promessa. A promessa de Deus continuará sobre nós. O Senhor cuidará de nós. Que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo continue sobre a sua vida. E que você se levante nesta noite com alegria. Você da grande São Paulo, você do interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, você de Moçambique, você do Japão, você de Portugal, você de Governador Valadares, do norte do Brasil, do sul do Brasil, de Santa Catarina, de Curitiba, vocês que estão conosco, muito obrigado. Estaremos nessa semana retornando ainda, fique ligado, pois enviaremos pelas redes o dia que estaremos novamente juntos num culto online ao vivo, ministrando a palavra do Senhor em nome da terceira região eclesiástica. Deus abençoe. Vamos continuar louvando ao Senhor nesse instante. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu todo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. A gente quer agradecer a todos aqueles que participaram com a gente dessa live, desse culto. E são inúmeras pessoas. Nós tivemos mais de 1.200 pessoas assistindo simultaneamente no YouTube, mais de 800 pessoas assistindo simultaneamente no Facebook. E a gente recebeu inúmeras mensagens de pessoas que estão com 15, 30, 20 pessoas em grupo assistindo, famílias.
A gente quer agradecer a você. Não se esqueça de postar a sua foto com a hashtag IMW3 em casa. Não se esqueça disso, faça isso agora. Coloque aí nas suas mídias, na sua rede social, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Coloque lá, hashtag ou Jogo da Velha IMW3 em casa. Não deixe de participar com a gente. A sua presença nesse culto é muito importante. E a gente quer, você já foi abençoado pelo bispo, a gente quer fazer uma última oração. Coloque a mão aí no seu coração, vamos orar com a gente. Feche seus olhos aí na sua casa, coloque a sua mão no seu coração e agradeça ao Senhor. Tem inúmeros pedidos que foram enviados durante esse tempo aqui, e a gente não vai conseguir citar todos os pedidos, mas eu quero te incentivar a colocar esse pedido lá no grupo da sua igreja, no WhatsApp que você faz parte do grupo da sua igreja. Coloque esse pedido agora, para que a sua igreja junto com você ore. Vamos orar? Senhor, eu abençoo os meus irmãos nessa hora, todos aqueles que estão em casa, abençoo cada casa nessa hora. Eu peço, Senhor, que a tua paz permaneça no lar deles nesses dias, nesse dia, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, que eles experimentem o melhor de Deus. Pai, que mesmo em casa, aqueles que ficarão em casa, aqueles que vão sair a trabalho, que eles experimentem a proteção do Senhor nessa hora, nessa semana, que o vírus não chegue na casa dos meus irmãos. Eu quero convidar o bispo. Vem cá, bispo, faça assim aí na sua casa, da maneira que você está. Ele vai impetrar a bênção apostólica e na sequência você vai poder confraternizar aí na sua casa. Vai na cantina lá na cozinha da sua casa, participa, janta com a sua família. Não pede um iFood, não pede outra coisa para você não ter que higienizar. Faz uma jantinha e participa com a sua família. Deus te abençoe. Várias pessoas mandaram para nós aqui recado, e não dá para mencionar todos. Quero mencionar o Palande, a Betinha, lá Guaratinguetá, meus amigos do coração, serviram comigo lá em Porto Velho muitos anos, assistiram. Pastor Júnior Barreto, lá da Bahia, que bênção. Tem tantos outros recados aqui, eu não posso falar todos. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Estamos conversando aqui. Durante todos os dias as nossas igrejas estarão ministrando a palavra de Deus aos membros da igreja. E certamente quarta-feira nós retornaremos para um culto regional, ou sexta. Iremos avisar depois nas redes sociais. E você que está conosco, nos acompanhe. Quarta ou sexta dessa semana. Domingo que vem vamos deixar para as igrejas locais. Mas você está conosco. Venha, assista, fique interagido. Deus abençoe. Pai Santo, em nome de Jesus, que o teu grande amor, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a plena comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre todo o teu povo, sobre a face da terra, de modo especial sobre aqueles que nesta noite estiveram nos acompanhando. Que agora, Senhor, nesse exato momento, eles sintam o toque do Pai, o toque do Filho e o toque do Espírito Santo. Deus vos abençoe grandemente. Amém.